Hey everybody, how you doing? Good morning para todos vocês que estão aqui ao vivo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está assistindo essa gravação também. And welcome to the second week. Sejam todos muito bem-vindos à segunda semana do intensivo de 30 dias do inglês com a Bíblia. Você já sabe, mas eu vou te lembrar. Essa semana é a semana que a gente estuda textos, citações bíblicas sobre quem nós somos. Quem nós somos? E a pergunta é: Who are we? Who are we? Quem somos nós? Who are we? Certo? A pergunta é essa e essa é a pergunta que nós vamos responder durante essa semana. Como em todas as semanas, a gente tem também a nossa música da semana, ok? E é essa música que eu vou colocar aqui agora para você escutar. Lembrando que nos dias 13 e 14, se eu não me engano, são os dias que a gente vai estudar essa música a fundo, vai aprender as expressões, você vai conseguir cantá-la, assim como a gente fez com a música Jaira, ok? Let's go? Beleza. Preste atenção aí, feche os seus olhos, abre o seu coração. Enquanto a música toca, vai se preparando aí para a palavra que você vai receber hoje, através da Bíblia. Nós vamos receber juntos. Vamos lá. Aumente seu volume aí. And let's go. I tried so hard to see it. Took me so long to believe it. You choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve, and you take the broken thing and raise him to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won, and I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Amen. Convite para você que nunca escutou essa música, que ainda não tem essa música na sua playlist. Ó, o nome dela é Champion. Champion. Você coloca isso e acrescenta Maverick City Music, já era. Você vai encontrar e aí você pode escutá-la aí com mais frequência, né, durante a semana, durante esses dias que a gente vai falar sobre quem nós somos. Depois você vai entender tudo e vai ver que essa música tem tudo a ver com o nosso tema da semana, ok? Let's pray, vamos orar para a gente começar a nossa aula. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia novo, por essa manhã nova, maravilhosa, que o Senhor fez, que o Senhor preparou para nós, para todos que estamos aqui no mundo. Obrigado, Senhor, por essa nova oportunidade, por essa novidade de vida que tem preparada para nós, que nós temos aí pela frente no dia de hoje, nessas horas que vão se passar. Pai, nós escolhemos passar esse momento aqui, essa uma hora e pouquinho, aprendendo da sua palavra e também aperfeiçoando o inglês, esse idioma tão importante para nós que desejamos ser embaixadores com um potencial maior ainda no seu reino, para impactar mais pessoas, para alcançar mais lugares, para abençoar mais vidas também. Nós escolhemos estar aqui. Por isso, Deus, eu te peço, pela sua bondade, abençoe esse momento, abençoe essa aula, que seja a melhor aula de todas até hoje. Meu Deus, e que o teu Espírito Santo, através da sua palavra, nos convença de quem somos, nos convença de verdade quem o Senhor diz que somos, e que essa seja a nossa melhor semana de todas até hoje. É o que nós te pedimos
e te agradecemos. Vem com a sua presença. Enche os nossos corações de alegria, de paz, de bom ânimo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amen. Só você que concorda aí com essa oração, manda o seu hashtag Amen aí. Você que tá chegando também, deixa o seu good morning. Tá assistindo a gravação? Mostra que você passou por aqui. Deixa o seu good morning, um feedback sobre a aula e vamos junto. Hello, people will have an excellent class today. Amen, Priscila. Have a good class in the presence of God. Amen. Alright. Agora sim, você que já concordou aí com essa verdade, com essa oração, que já começou a aula da melhor forma possível, vamos lá. O versículo de hoje, o primeiro versículo sobre esse tema, quem nós somos, não podia ser outro a não ser aquele que conta, né, que descreve o momento em que fomos criados. Concordo? Aquele momento em que nós fomos formados. O que Deus tinha na cabeça? Qual que era a ideia de Deus quando Ele nos fez? E para isso, para a gente entender isso, a gente tem que abrir lá em Genesis 1. Genesis 1. Capítulo 1 do livro de Gênesis, né? Genesis. Eu vou colocar aqui a versão NIV para que você se lembre. So that you remember the text. Beleza? Aqui está o texto. Vamos lá. Genesis 1. Esse é o nosso contexto, tá? Lembre-se aí das mensagens que você já ouviu sobre esse capítulo. Lembre-se de todas as experiências que você já teve pensando, tirando as suas dúvidas sobre esses versículos. Tá? Vai se lembrando aí. Agora eu te convido a se colocar no texto. Entra dentro desse texto aqui junto comigo agora. Vamos lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas e águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento e as que estavam por cima. E assim foi. O firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou o quê? Terra. E chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Deus viu que era bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. Para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Gente, imagina isso. Que coisa maravilhosa. Deus disse e foi, e aconteceu. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar luz das trevas. E Deus viu que era bom. Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam a água,
all the creatures of the ocean, certo? Todas as criaturas do oceano, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, all the birds in the sky, de acordo com as suas espécies. E viu Deus que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 5º dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, e cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Esse é o versículo 25. O versículo que a gente vai estudar aqui agora, que eu quero ver se você entende, se você se lembra ou não, is this one, right here. Pay attention and try to understand. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Novamente. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Olha para esse texto aqui, veja o tanto de palavra que tem aqui, expressões, e me conta, from 0 to 10, how much do you understand? From 0 to 10, how much do you understand? Let me know. Let me know. Is it hard? Easy? Você consegue pronunciar todas as palavras? Temos aqui um 6, um 70%. O que mais temos aqui? Esse primeiro ponto é interessante você fazer essa análise, tá? Você precisa ter essa análise aí do começo. Não entende nada? Fala aí também. Você que está assistindo a gravação, me conta. Matheus, teacher, não entendi nada. Eu vi a primeira vez ali, não conheço nenhuma palavra, não sei pronunciar nenhuma palavra. Conta aí, tá tudo bem. Beleza? Você vai entender até o final disso aqui, você vai entender perfeitamente tudo. Vai saber usar as expressões corretamente e tudo mais. Alright. 6, 7, 70%, 7, 7. Ok. Algumas palavras a gente já viu aqui, né? Outras expressões. E hoje vocês vão aprender 3 pontos fundamentais em relação ao inglês, tá? Para vocês usarem e aplicarem em qualquer contexto. Bom, vamos imaginar o que está acontecendo. A gente tem um Deus no governo de tudo. Esse Deus simplesmente resolve começar a fazer algumas coisas. E ele fala, haja, haja, haja. E tudo que ele fala acontece. E olha o poder desse Deus. You are the creator. Remember? Nosso Deus criador. Da onde que ele tirou isso tudo? De onde que ele tirou? O que era um peixe? O que era uma criatura marinha? O que eram os pássaros? Como assim você vai falar, haja um pássaro, haja aves? O que são aves? Nem existiam aves. Ou já existiam no céu? E ele quis fazer na terra de novo? Mas de alguma forma, ele criou tudo da mente dele. Dessa mente de Deus, que é uma mente 100% criativa. Afinal, ele é um criador. Então ele imaginou, disse e já era, aconteceu. Ele imaginou, disse e aconteceu. Então a gente vê aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. E o que eu percebo na minha visão? Eu percebo um Deus preparando um cenário. Um Deus preparando um ambiente de relacionamento, um ambiente de estar. Antes de casar, eu vim morar nesse apartamento sozinho e eu comecei a preparar um ambiente. No começo, como faltava bastante tempo ainda, nem tanto assim, mas faltava bastante tempo, eu tinha minhas coisas do meu jeito ali. Mas quando eu percebi que faltava menos tempo, que o dia do casamento estava quase chegando, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar as coisas no apartamento, organizar
a fim de proporcionar um melhor ambiente possível para minha esposa, né? A Rebeca, para quem não sabe. E eu vejo um Deus fazendo isso. Haja que as vegetações, cada árvore produza sua espécie. Para quê? Haja que os animais se multipliquem nos oceanos, se multipliquem na terra. Para quê? Só que de repente, a gente chega no 6º dia e Deus ele resolve fazer o homem. Deus ele resolve fazer a mim e a você. E ele diz isso que a gente acabou de ler aqui. Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. E assim a gente começa a entender, né, esse cenário. Para que Deus fez você? Quem é você, afinal de contas? Quem é você na fila da criação? Não na fila do pão, mas quem é você na fila da criação? Quem é você, gente? Você consegue me responder essa pergunta? O que Deus tinha na cabeça quando Ele te fez? Esse texto mostra uma parte disso. Nos revela uma parte disso e com a ajuda do Espírito Santo você vai sair daqui diferente, com um entendimento diferente. Ok? Then God said. Isso aqui nós já sabemos. Já sabemos o que significa. Then God said. Então Deus disse. O que é said? Is the past of. Do you remember? How can I say? Dizer. Dizer é say. To say. How about the past? E o passado? Do jeitinho que tá aqui. Said. Ué, eu já conheço uma palavra que parece com isso. Com essa pronúncia. Você conhece mesmo. Essa daqui, ó. Said. Que significa triste. Said. Já conhece, já viu, já ouviu. A pronúncia é a mesma. Then God said. Então Deus disse. É a mesma pronúncia. Como você vai saber? No contexto. Por exemplo, aqui não tinha como ser triste. Mesmo que você estivesse só ouvindo. Ó. Then God said. Então Deus triste. Não pode ser. Tem que ter. Então, Deus ficou triste. Ou Deus estava triste. Ou Deus era triste. Você percebe? Não tem como ser triste aqui. Then God said. Then God said. Deus disse. Então, pronúncia de disse e triste. Mesma coisa. Significado completamente diferente. Você vai saber pelo contexto. Fique tranquilo. Ok? Then God said. O que Deus disse? Abre aspas. Let us make mankind in our image, in our likeness. Eu quero pegar esse trecho aqui e destrinchar ele aqui com vocês. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky. Vamos começar aqui. Destacar. Let us make. Let down. Você se lembra o que é let down? Vou te ajudar. Wasn't holding you up, so there's nothing I can do to let you down. Let down. Deixar cair, desapontar, né, no sentido de falhar em atender uma expectativa. Isso aqui você já viu. Let down, deixar cair. Us, você já sabe que somos nós, né? Nós. Então Deus disse. Then God said, let us make. Let us make. Com o link sound, você percebe que esse T aqui ele tem um som de R, né? Let us make. O que ele está querendo fazer aqui? Ele está dizendo, ó, deixe-nos fazer, deixe-nos criar. Pergunta, o que eu sempre mando no nosso grupo do Telegram para avisar que as aulas ao vivo vão começar? O que eu sempre digo quando eu quero iniciar uma oração? Eu falo, let's pray, não é? Lá no grupo do Telegram, eu digo, let's go. E essa é uma frase que até quem não fala inglês, até quem não sabe nada de inglês, pode dizer, costuma dizer. Para quando? Para quando essa pessoa quer falar, vambora, let's go, vambora, bora ir, let's go. Se eu dissesse, let's pray, por exemplo, let's pray, o que eu tô querendo dizer? Vamos orar, bora orar, let's pray. Se você perceber, tem um apóstrofo S aqui, né?
Tá vendo que ele não significa posse, igual aquele que a gente viu lá atrás? Por exemplo, Mary's husband was Joseph. Ou Jesus' parents were Joseph and Mary. Não tem nada a ver com posse isso aqui. Por quê? Let's pray. Qual que é a posse do verbo? Nada a ver, né? Então não é nada de posse aqui. Essa abreviação, ela é a abreviação de let us, que é esse que aparece no texto. Let us. Quando aparece separado assim, desse jeito, é mais formal. Então é como se fosse um vamos. Quando aparece separado, é mais formal, que significa vamos. Vamos o quê? Vamos fazer. Let us make. Quando tá assim, contraído, com esse apóstrofo S aí, abreviado, já é menos formal. Toda abreviação é mais informal, né, por sua natureza em si. Então esse let's é como se fosse um bora. Let's go. Bora ir. Let's pray. Bora orar. Let's start. Bora começar. Let's study. Bora estudar. Entendeu? Você sabia disso? Ou não? Sua cabeça fez assim agora. Como a da Priscila. Let us. Nunca imaginei. Pois é. Também fiquei muito surpreso quando eu descobri isso. Lá atrás. É legal essa sensação. Let us. Let us make. Make, né? Por quê? Fazer no sentido de... Lembra? De fazer com as mãos, de produzir. Da diferença entre to do e tal. Então tá. Let us make é Deus falando assim, ó. Vamos fazer. Vamos fazer. Ou ainda, façamos. Façamos. Let us make. Se Deus estivesse falando assim, de uma forma menos formal, com o parceiro dele, ele ia falar assim, let us make. Ou let's make. Let's make mankind. Bora fazer mankind. E o que é isso? Mankind. Do you know? Let us make mankind. Então, antes da gente passar para o nosso segundo ponto, ó, esse é o primeiro ponto. Como que eu quero que você anote aí? Do jeito que tá aqui no PDF, tá? Ó. Quero que você anote assim o primeiro ponto, tá? Let us, let's. O significado do verbo let é deixar, permitir. Us já sabemos o que significa. Então, let us make mankind. Let us make pode ser escrito também como let's make. Let us pray pode ser escrito como let's pray. Let us study, let's study. A única coisa é que a forma contraída é informal, né? É menos formal, beleza? Essa abreviação pode ser entendida como o nosso vamos ou bora. Esse é o nosso primeiro ponto que você não pode deixar passar. Aí eu fiz uma pergunta para você. Let us make mankind. What does that mean? O que isso significa? Mankind. Ó, a Priscila bem observou aqui. Man, homem. Kind, o que é kind? Kind pode ser doce, no sentido de gentil, de bom, bondoso. Por exemplo, naquela música. You have been so kind to me. Tu tem sido tão bom pra mim. Bondoso, kind. Pode ser, mas pode ser tipo. Por exemplo, que tipo de café você gosta? Qual tipo de café? What kind of coffee do you like? What kind of... Qual tipo de café você gosta? What kind of coffee do you like? Mas posso te perguntar isso facilmente, aí, com tranquilidade. Então, se a gente juntar as duas palavras, o que significa? Mankind, tipo homem. Ou seja, humano, humanidade. Mankind, humano, humanidade. A espécie humana, beleza? Let us make mankind in our image, in our likeness. Tá, então vamos fazer o ser humano ou a humanidade in our image. Our, você já sabe o que é também. Vamos revisar aqui. Our é nossa. Então Deus está falando aí de uma forma plural, né? Está dizendo, let us make mankind in our image. Our, não é my image. Não é your image. It's our image. Our image. Ok? Nossa imagem. Our image. Image não precisa nem
traduzir aqui, né? Se colocar um M aqui no final, já era. Já fica igual a palavra em português. Mas a pronúncia, presta atenção. In our image. Image. Fala aí. In our image. Great. In our likeness. Likeness. Você lembra do ness? O ness, ele significa estado, condição, qualidade, né? Ele coloca a palavra nesse sentido, né? Mas afinal de contas, o que significa esse like? Lembra lá do Instagram? Vou te mostrar aqui my Instagram, para você ver isso de uma forma 100% contextualizada, tá? Ó, vou abrir essa publicação aqui do Michael Todd, tá vendo? Se eu clicar nesse botãozinho aqui, nesse coraçãozinho aqui, eu estou fazendo o quê? Eu estou dando um like, certo? Eu dei um like aqui na publicação do Michael Todd. Inclusive, é um pastor muito da hora que eu gosto de ouvir em inglês. Like, curtida, também pode ser o verbo gostar, né? Por exemplo, I like you. Eu gosto de você. I like you. I like coffee. Gosto de café. I like coffee. I like studying English. Eu gosto de estudar inglês. I like teaching English. Eu gosto de ensinar inglês. I like, gostar. Só que ele tem um outro uso. Por isso, para você se lembrar, eu quero que você anote dessa forma. Teacher, como que eu vou saber? Primeiro, que eu nem sei qual que é o outro uso. O segundo, como que eu vou saber qual usar? Você vai aprender aqui agora. Ó, anote assim. Ponto 2. Like, o bipolar. Então, verbo e comparação. Ele pode ser usado como verbo e também como comparação, tá bom? O verbo gostar. Como o verbo gostar? Olha aqui, exemplo. I like you. You like me. I like you. You like me. Is that true? I hope so. É verdade? Eu espero que sim. I like you. You like me. A última. I like to study English. Eu gosto de estudar inglês. Beleza. Facinho, né? Isso aqui é bem simples. I like coffee. Esses exemplos que eu já dei. E como comparação, como ele fica? Ó. I want to be. Eu quero ser like you. Isso aqui você pode orar, hein? Você pode usar isso aqui nas suas orações. I want to be like you, Jesus. Ou nós juntos aqui podemos declarar we want to be like Jesus. Ou seja, nós queremos ser like Jesus. Beleza. Esse like, você tá vendo? Que é a comparação. E aí, quando alguém te pergunta assim, tá, mas como são as aulas lá do intensivo? Você pode responder com essa frase, ó. It's like a service. Service, para quem não sabe aí, é culto, tá bom? Culto, service. Você pode falar assim, ó, é como um culto. É como um culto, só que a gente aprende inglês também. Porque tem louvor, tem palavra, tem que ter testemunho nos comentários. E tem aula de inglês. Então a gente junta essas duas coisas. Você pode dizer it is, ou seja, é like a service. É como um culto. É como um culto. Tá vendo? O like como comparação. Pronto. Você entendeu isso aqui? Você entendeu o segundo ponto essencial da nossa aula. Qual é? Resumindo, o like pode significar duas coisas. Ele é um bipolar. Às vezes ele quer dizer alguma coisa, às vezes ele quer dizer outra. Às vezes ele quer dizer o verbo gostar e às vezes ele quer dizer, às vezes ele significa, ele é usado para comparação. Beleza? Segundo ponto fundamental. Like. E likeness. Like you. Como você. Ou seja, semelhante a você. Likeness é o quê? É a semelhança. É a qualidade de alguém que é parecido. É a qualidade de alguém que pode ser comparado. Likeness. Ó, semelhança. Likeness. Semelhança. Tá bom? Você aprendeu agora esse ponto aqui? Vamos ver o que significa semelhança. O que likeness significa? Você entender isso, você vai ver o que Deus estava querendo dizer quando ele falou, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Ó, image of God. Então, definições de Deus que a gente tem aqui no texto. Definitions of us. Image of God, imagem de Deus. Likeness. Ó, likeness. Olha só. The semblance, the fact or quality of being alike, a portrait or representation.
Olha a definição de likeness, ó. O parecido, ou o semelhante, ou a semelhança. O fato ou qualidade de ser comparável ou parecido. A like. A portrait. Um retrato. Ou representação. Esse é o significado de likeness. O fato ou qualidade de ser parecido. Parecido. Esse alike aqui pode ser substituído por portrait. O que é portrait? Se você por acaso mudou o seu idioma do celular para inglês, que é uma coisa que eu recomendo todos os meus alunos a fazerem, nunca falei isso para vocês talvez, mas a galera do curso fechado já faz. Tá vendo essa câmera aqui? Olha o que tem do lado de photo. O que tá escrito? Portrait, né? Bem aqui, ó. Aí, portrait. O que aconteceu quando eu coloquei no portrait? O foco ficou aonde? Em mim e ó como tá o fundo ali. Tá desfocado, tá embaçado, né? Então, um retrato é isso. Se alguém me pedir um retrato, eu posso facilmente pegar essa foto e mostrar, porque esse é o meu retrato. Agora, pasme. Deus, God, when he was creating you, quando Deus estava pensando em te criar, ele falou assim, let us make mankind in our image, in our likeness. Vamos fazer o homem, a nossa imagem e semelhança? Ou seja, vamos fazer o homem como um retrato ou representação nossa? Que é isso? Que é isso, gente? Meu Deus do céu. Esse aqui é o meu retrato, my portrait. Então eu posso pegar isso aqui e falar assim, ó, isso aqui é uma boa representação de mim. Deus estava falando assim, vamos fazer uma coisa que a gente possa dizer, vamos fazer alguém que a gente possa dizer, essa pessoa se parece comigo? Ou essa pessoa é a minha representação na Terra? Já que a gente preparou todo esse jardim, todo esse paraíso, esse céu, terra, oceano, peixes, flores, frutos, vamos fazer alguém agora para representar a gente na Terra? Meu Deus do céu. Deus estava pensando isso quando ele fez você. Quando ele criou você. E aí, automaticamente, na sua cabeça, com certeza, porque era o que acontecia comigo também, sabe o que a sua consciência está te dizendo? Sua consciência está dizendo assim, ó, ah, mas isso daí era antes do pecado. Essa daí era a minha condição antes do pecado. Eu não sou mais isso. Não, imagina, semelhança de Deus. Tá bom, mas você aceitou Jesus. E Jesus veio para quê? Para restaurar isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No momento em que você aceitou a Cristo, você foi restaurado. E o que é restaurado? Vamos supor, eu posso pegar esse papel aqui e amassar ele, certo? Esse aqui é você com pecado. Esse aqui é você antes de Cristo. Mas antes, você foi feito, você foi planejado para ser assim. Para ser como esse papel aqui, antes de ser amassado. E Jesus veio e fez o quê? Pegou esse papel que estava amassado e restaurou. Restaurar é isso. Pronto, agora tá um papel liso de novo. Se eu passar um ferro aqui, fizer um tratamento, ele vai ficar como ele foi feito para ser. E você foi feito image of God, likeness of God. Seja convencido disso. Ponto final. A gente vai continuar falando sobre isso, tá? No decorrer do texto aqui da nossa aula. Vamos lá. Let us make mankind in our image, in our likeness. A nossa imagem e a nossa semelhança. So that. Para que é isso aqui? Vamos dizer que eu chegue em você e fale assim, ó. Vamos fazer uma máquina assim, assado? Você ia me perguntar o quê? Você me falar assim, pra quê? Pra que você quer fazer isso? Não é? Eu poderia te explicar assim, ó. So that. Pra quê? Pra que então? A fim de quê? So that. É essa palavra aqui, ó. So that. E eu quero que você grife, que você realce, assim como eu vou fazer aqui agora, realce esse texto, esse trecho aí do versículo, para você se lembrar do so that. Porque ele é o nosso terceiro e último ponto aqui da aula que você tem que saber. Quando a gente usa? Da mesma forma que Deus usou aqui na hora de falar isso. Achei engraçado. Eu fiz um post falando das 4 frases muito importantes da criação em inglês. E aí o outro, aprenda a dar ordens ou conselhos em inglês com Jesus. Aprenda com Jesus a fazer isso. Aí alguém comentou assim. Olha a ignorância do pessoal. Ué, agora Jesus fala inglês, não é mais hebraico? E quando eu digo isso para vocês, ó,
Deus disse assim, eu tô dizendo, Deus disse isso, só que se fosse em inglês seria assim. Eu sei que vocês já entendem isso, né? É engraçado, para vocês verem como que é estar na minha pele. Let us make mankind in our image, in our likeness, so that, a fim de que, para que, they may rule over the fish in the sea. A fim de que, they may, eles possam, eles tenham a possibilidade, eles consigam o quê? Rule, governar. Rule pode significar tanto regra como o verbo colocar regra, ou seja, governar, tá? Calma, você não entendeu? Vou te explicar. Isso aqui, essa palavra, rule, fala aí comigo, rule, ah, como terminar? Rule, é um L, né? L, rule, termina assim. Rule pode ser regra. Então, você chegar aí num lugar e falar assim, quais são as regras? What are the rules? Quais são as regras? Mas também pode ser o verbo, regrar. Se você for pegar assim bem direto e transformar a palavra regra num verbo, você falaria regrar. Mas a gente pode entender isso como colocar regra, pôr regra, ou ainda governar. E Deus pega e diz isso. Let us make mankind in our image, in our likeness, so that, fim de que, para que, they may, eles possam, rule over, governar sobre, rule over, the fish in the sea, and the birds in the sky, and over the livestock, and all the wild animals. Rule, você já viu aqui, ó, que é o verbo governar, né? Colocar regra, regrar. Over, sobre. Para facilitar e para fixar melhor o so that, eu acho que eu passei muito rápido por ele. Vamos pegar essas frases aqui, ó. So that they may rule over the fish in the sea. A fim de que eles possam governar sobre os peixes no mar. De novo. Outro exemplo de so that, aqui, ó. Let's study English so that we impact the world. Let's study English so that we impact the world. Vamos estudar inglês para que, a fim de que nós impactemos o mundo. So that we impact the world. Let's work so that we have money. Let's work so that we have money. So that we have money. Esse that aqui, ó, ignora, tá? Tá duplicado. Tem que corrigir isso aqui. Let's work so that we have money. A fim de que, para que, com a finalidade de Jesus loves us so that we may love others. Olha que legal esses exemplos. Todos eles aplicam a mesma coisa que aparece no versículo. Jesus nos ama para que possamos amar outras pessoas. Jesus loves us so that we may love others. Mais uma vez, repita aí. So that. So that. Fala aí comigo. So that. Você tá falando, né? Você não tá só me ouvindo, não. So that. Beleza. Percebe como é importante? Tá bom. Vamos voltar para a frase. So that they may rule over. Regrar. Colocar regra. Governar sobre. Rule over. Governar sobre o quê? Colocar regra sobre o quê? The fish in the sea. See. Pronuncia aí. See. A mesma coisa. O verbo to see. Ver. Não é? To see é ver, enxergar. Lembra que eu dei o exemplo lá de see and look? See, por exemplo, eu estou vendo várias coisas, but I am looking at you. I am looking at the camera. Estou olhando para a câmera. Estou vendo várias coisas, mas estou olhando para a câmera. Estou vendo, ó, se eu colocar minha mão aqui, eu vejo minha mão. I see my hand, but I am looking at the camera. Olha a escrita do verbo to see. É assim, né? Mas a pronúncia é muito parecida com a pronúncia de mar, não é? Si. Você vai ouvir alguém dizendo assim, ó, não é igual não, é diferente, porque o si a gente prolonga mais, né? Si. E o si a gente fala mais seco, né? De uma forma mais direta. O verbo ver, to see. Mas na prática, de verdade aqui entre nós, na realidade, no dia a dia, nas séries, nas pregações, não tem diferença, tá? Você não vai perceber, ficou 0,01 milésimo a mais alongando, então eu sei que é se por causa disso. Não.
Você sabe que é see por causa do contexto. Onde que o peixe fica? No verbo ver? Lógico que não, né? Você vai conseguir descobrir pelo contexto assim, ó, facilmente. Você só tem que saber o que significa fish, e aí o see você já sabe que é mar. Você sabe que não é o verbo enxergar, ver, né? Então por isso que eu falo, a gente complica demais, né, o inglês. Não precisa disso. The context is the key. Eu tô aqui para ajudar vocês a simplificar esse processo, tá bom? Tamo junto nessa aí. So that they may rule over the fish in the sea. Sobre os peixes no mar. Sobre o que mais? Over the fish in the sea. And the birds in the sky. And the birds in the sky. In the sky. And the birds in the sky. Não tem segredo isso aqui também. E os pássaros no céu. And the birds in the sky. Sobre o que mais? Over the. Ou seja, sobre o ou sobre a. Livestock. O que é livestock? Isso aqui é uma palavra que pode aparecer em matérias, em reportagens, em artigos científicos, no dia a dia também. E eu vou colocar uma imagem aqui para você ver o que significa, tá bom? Essa imagem vai fazer você se lembrar melhor, tá? Ó, coloquei aqui no Google. Vou compartilhar a tela com você. Aqui. Beleza. Ó, livestock. O que é livestock? Olha essa imagem aqui de livestock. Que interessante. Livestock é isso. Como se fosse o quê? Os animais em si. Aqui ele coloca gado, né? Mas não é só gado. Pode ser, tá vendo? Ó, pode ser uma ovelha, pode ser as galinhas. Tem até uma cobra aqui, se eu não me engano. Uma cobra. Então, livestock é isso. Livestock. So that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over the livestock. O que é livestock? And all the wild animals. O que é wild animals? Existem the domestic animals, certo? Existem os gatos, os cachorros, os passarinhos que ficam em gaiolas, os coelhos, que às vezes o pessoal traz para morar em casa. Esses são os animais domésticos. Mas existem os wild animals. O que são esses wild animals? É o contrário. O que é o contrário? Você já até sabe, não precisa nem de tradução. All the wild animals. Wild. Repita aí comigo. Wild. Wild. Y do mineiro. Fala o Y do mineiro. E fala como se fosse o velho. Old. Wild. Já deu certo. Já conseguiu pronunciar. How can I pronounce wild? Selvagem in English, teacher. Old. Lembra do mineiro. Agora junta tudo isso aqui e fala rápido. Wild. Pronto. All the wild animals and over all the creatures. E sobre todas as criaturas. And over all the creatures. Tá vendo que ele repete bastante, né? Over the. Over the. Over all the. A única coisa é que aqui tem all the, né? Tipo, todos os, todas as. All the wild animals. Todos os animais selvagens. Todas as criaturas. All the creatures. All the creatures. Creatures a gente também já viu, então não tenho que dizer mais aqui para vocês. All the creatures. Todas as criaturas que. All the creatures that move along the ground. Você sabe o que significa esse along? Sim ou não? All the creatures that move along the ground. Ó, essa cobra está fazendo o quê? Moving along the ground. Essa cobra, ela anda por onde? Pela terra, ó, pelo chão, pelo solo. Along the ground. Teacher, how can I say chão in English? Ou solo, no sentido de terra. Ground. E o que Deus está dizendo aqui, ó? E sobre todas as criaturas. All the creatures that move along the ground. Que se movem pela ou pelo solo. Along the ground. Beleza, acabamos aqui o versículo. Você aprendeu 3 pontos, além da definição aqui, né? Definitions of us, image of God, likeness, ruler. O que é um ruler? Se o verbo rule é regrar, colocar regra, um ruler é a pessoa que exerce governo ou domínio sobre algo. Essa é uma definição de nós,
Você sabia disso? Você sabia que quando Deus fez você, ele fez você para ser imagem dele, fez você para ser o retrato e a representação dele na terra, e para você exercer governo ou domínio sobre toda a criação, para você ser um ruler, alguém que exerce o governo ou domínio, assim como o driver, né, a gente acrescenta o R na frente, que é o motorista, a pessoa que drive, que dirige. Aqui o ruler é a mesma coisa, é a pessoa que coloca o quê? Regra, né? Rule, tá bom? Agora eu te pergunto, você sabia disso ou não? Ou você sabia e tinha se esquecido? O que mais que você viu aqui, além das definições? O let us, que pode ser abreviado como let's, o significado dele, essa abreviação pode ser entendida como vamos ou bora. Let us make, vamos fazer. Let us pray, vamos orar. Let us study, vamos estudar. Like, o bipolar, você viu aqui os dois usos dele, né? O like como o verbo gostar, curtir, e o like como comparação. Como que vai saber? Contexto também. Você precisa entender só o que acontece antes, aí você já entende o significado do like. E o so that, essa palavra, esse conjunto tão importante, para quê? Para você explicar a finalidade de algo, dizer o porquê, o motivo de algo. So that they may rule over the fish in the sea, so that we impact the world, so that we have money, so that we may love others. Ok? Então esse é o texto de hoje. Esse aqui é só um pedacinho da forma como Deus te fez. Let us make mankind. E interessante que o texto fala, né? Que ele fez o ser humano. Vamos terminar o texto para concluir essa história linda de criação? Aqui, ó. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, ou seja, the livestock, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão, ou seja, pelo chão, along the ground, como a cobra faz. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora olha o que Deus diz para esses homens. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Manda nisso tudo aí, governa sobre isso tudo, subjuguem a terra. Faz a terra trabalhar para vocês, subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E Deus disse: eis que eu lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão fruto com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Então, para que Deus fez as árvores? Ele tirou da cabeça dele ali que tinha que ser assim, que tinha que ter um tronco, que tinha que ter galhos, que tinha que ter flores, que tinha que ter folhas, que tinha que ter frutos. Mas o propósito disso era pensando no ser humano, em você, em mim. Deus, dominador sobre tudo, sobre todos, supremo, eterno, majestoso, grandioso, poderoso, magnífico, esplêndido. Deus simplesmente decidiu fazer um lugar, deixou tudo aquilo perfeito para fazer o que ele realmente queria fazer. Eu e você. Colocou a gente nesse lugar. Falou assim, ó, tá vendo isso aí tudo que eu fiz? Cuida disso tudo, domina sobre os peixes, sobre tudo que eu criei aí. É de vocês, eu dou para vocês. Eu fiz pensando em vocês e eu dou para vocês. Eu criei para vocês. Eu fiz pensando em vocês. Uau! Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida. Ou seja, para os animais também. Os vegetais para os animais também. Para eles comerem. A todos os grandes animais da terra, todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito. E tudo havia ficado muito bom. E tudo ficou mais ou menos? E tudo ficou corrompido? E tudo ficou meia boca? Não. E viu Deus. Tudo havia ficado muito bom. Muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o sexto dia. E aí no capítulo seguinte a gente vê que Deus descansa
no sétimo dia. Ele descansa. Sabe que na raiz, no original, esse descansou é desfrutou. Só para você saber. Descanso, na raiz da palavra, no original da palavra, tem a ver com desfrute. Desfrute. Deus descansou no sétimo dia. E essa é a sua história. Foi assim que você surgiu. Foi assim que você foi feito. Era isso que Deus tinha na cabeça, na mente dele, quando ele te fez. Agora pega as características de Deus. Ele é um Deus criativo, ele é um Deus que governa sobre tudo e todos, e ele fala assim, eu vou fazer alguém criativo também, com criatividade. Para quê? Para essa pessoa pegar essas árvores que eu fiz, transformar em casa, transformar em imóveis, transformar no que quiser. Eu vou fazer uma pessoa que, assim como eu governo sobre todo o universo, essa pessoa governe sobre aquilo que eu coloquei para ela nas mãos dela. Eu vou fazer uma pessoa que se relaciona, assim como eu me relaciono. Eu vou me relacionar com esse alguém também. Agora pensa no que você faz e no que Deus faz, nas suas características. E quando eu digo características, eu não estou falando de características carnais. Estou falando, pensa quem Deus é. E ele falou assim, eu vou fazer alguém muito parecido comigo. Alguém que me represente na Terra. E esse alguém é você. Tá? Então tudo que te disserem ao contrário disso, não aceite. Não é isso que Deus disse. Não é isso que você é. Não foi para isso que Deus te fez. Uma das coisas que Deus te fez é para se relacionar com Ele. E é para governar sobre tudo que Ele fez antes de você. Antes de vir de você. Tá bom? Acabamos aqui a nossa aula. Responder algumas perguntas. Eu não sabia de tudo isso. Muita informação nessa aula. Pois é, são 3 pontos, né? Muito importantes. As definições sobre nós e o vocabulário. Tá? Mas se você pegar esses 3 pontos aqui, é o suficiente. Assista o resumo para você revisar. Pegue o seu PDF. Faça suas anotações. Líder Mateus, como se pronuncia? Gênesis. 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 Tá? Gênesis. E aí, para complementar, vou fazer uma coisa aqui. Vou abrir aqui o meu Instagram. Eu vou compartilhar uma publicação com vocês muito, muito boa. Bom, vou fazer assim, ó. Vou deixar essa publicação nos comentários da nossa aula, tá? Como um material complementar ali. Por quê? Lá eu explico 4 frases importantes, né? Por exemplo, e disse Deus, e assim se fez, ou e assim foi. E viu Deus que era bom. Você viu que aparece muitas vezes? E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Então são 4 frases que é muito interessante você saber. E agora você vai ver isso de uma forma totalmente contextualizada. Você que acabou de ter essa aula aqui, vai ser muito bom. Qual que é a keyword? What is the keyword? A palavra-chave de hoje é likeness. Só para você se lembrar que você é um retrato de Deus na Terra. Só para você se lembrar que você é a representação de Deus na Terra. Olha só, e isso, só para você saber, não é colocar a gente no centro. Ah, esse evangelho que coloca o homem no centro das coisas. Tira a glória de Deus. Não, muito pelo contrário. Essa é a realidade de quem considera o que Deus tinha na cabeça, o que Deus tinha em mente quando fez a gente, quando nos fez. Deus disse, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Se você ignorar isso aqui, você está ignorando a vontade de Deus. Não é colocar a gente no centro, não é. Claro que tem muitas teologias aí, muitos sistemas e movimentos que fazem isso. Toda a glória do homem e tal, mas aqui não. Aqui é a glória de Deus. E a gente glorifica a Deus quando a gente reconhece a beleza de tudo que Ele faz. E nós somos parte de tudo que Ele fez. Nós somos, inclusive, a obra-prima. A única coisa que Ele desceu e fez com as suas próprias mãos. Então, não é glorificar o homem isso aqui. E sim, entender quem nós somos de fato. Deus viu que era muito bom. Muito bom. Deus viu que era muito bom. Bom é Deus. Deus é bom, verdade. E nós somos imagem e semelhança de Deus, tá? Você é imagem e semelhança de Deus. Deus é amor. Deus é amor. Você é imagem e semelhança de Deus. Ame também. E assim vai. Viva isso. Faça hoje o seu melhor dia na Terra, tá bom? Viva isso. Viva essa realidade. Essa realidade que Deus pensou para você, para sua vida, para sua criação. E uma vez que você aceitou Jesus, você tem acesso ao quê? A intimidade de caminhar com Ele de novo no jardim,
A única coisa é que não é no jardim do Éden, mas é no jardim do seu quarto, da sua casa, do seu coração, da sua mente. A partir do momento que você aceitou Jesus, assim como você recebeu de volta a intimidade, como a Priscila disse aqui, ou alguém disse, o amor 2 vezes, né? Ele nos criou para isso, a gente desperdiçou isso, e ele também nos deu a oportunidade de voltar para esse estado de intimidade e comunhão com ele, para sermos restaurados. Então viva assim no dia de hoje. Isso é o que Deus quer que você seja. Nós, tá bom? Vamos junto fazer o melhor dia de todos hoje com essa palavra? Vamos terminar orando. Let's finish this class praying. Let's finish. Vamos terminar. Let's finish. God, our Father, our Redeemer, wonderful Counselor, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace, our friend, we thank you so much for this class. Thank you so much for this time here with our friends, with our brothers and sisters, with those ambassadors of your kingdom. Thank you, Jesus, for this word. We want to live like who we really are, image of God, likeness of God, rulers of the earth. And we thank you, Jesus. Thank you for being everything we need. Thank you for being enough. You are enough. Thank you, Jesus. And help us. We want to live like that. We want to live like who we really are. And we are who you say we are. I am who you say I am. They are who you say they are. And that is enough. Thank you so much, Jesus. Bless our days, our lives. In Jesus' name, amen. Só você que concorda, manda um hashtag Amen com E antes do N, tá? Amen. Palavra-chave, likeness, e assim a gente termina a nossa aula de hoje. Se você não pode assistir ao vivo, assiste a gravação, é a mesma mensagem. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor que não está limitado a tempo. A presença dele que se manifesta aqui ao vivo é a mesma que se manifesta aí hoje, nesse dia que você está assistindo. Pode nem ser no mesmo dia. É a mesma, ele é o mesmo Deus e ele pode, tá bom? Amen, amen. Deus abençoe. Tamo junto. God bless you all. See you.